noite. Boa noite. Eu estou aqui acordadíssima, porque... Não, eu dormi o caminho todinho. Eu só acordei porque um dos buracos não foi muito decente. Aí eu, eita, tô em algum lugar. Aí o cara fez, que sono, hein? Você me localizando. Ele disse, você está chegando em Vitória já. Eu disse, que bom, parabéns. Significa que agora eu estou mais confiante, porque não é um cara com facão. Olha só, dormi até, dormi. Vamos lá. Tem uma notícia para vocês. Duas. Essa é a primeira. Vocês colocaram alguma coisa no grupo hoje? Era para ter colocado. Era uma notícia. O chocolate de vocês, que eu vou trazer hoje, né? Não, mas agora, para recompensar... Não, menino. Três tá bom agora. Em vez de 2, agora multiplica para 3. Cada vai ter que ser com juros, entendeu? Que é para aprender a não esquecer. Como é? Pronto. Trabalha com a justiça. E eu lembrei quando já estava no caminho já, né? Aí eu fiz, eita. Vê só que coisa, né, gente? Não, tem que fazer a honra e força. Glória e força, sei lá o que a música é. Que vocês colocam direto nos status. Treine, enquanto eles dormem, estude. Que só tem essa música. Eu vou criar uma nova música para vocês usarem. Vou criar uma nova música, viu, gente? Vou mandar para vocês no grupo, para vocês começarem a usarem como fundo para as postagens de vocês. Porque toda vez ou é essa, mas eu não julgo que eu também faço isso. Ou é aquela, se precisasse eu, faria tudo de novo. Ou é essa tu não usa não, né? Pela cara, ele nunca usou. Foi um exemplo péssimo. E quando não é isso, é outra. Essa, treine, enquanto eles dormem, estuda. Estuda uma noite e já posta esse vídeo, né? Deus está vendo isso. Passa 5 minutinhos na frente do computador, já tira uma foto e coloca a música, que é para inspirar o outro a fazer o que nem você está fazendo. Acontece. Sentindo vocês frenéticos, o que está acontecendo hoje, minha gente? Segundou, não foi? É o quê? Segunda-feira. Vê só. Estava dando uma olhadinha no roteiro de vocês. E a gente, antes de fazer a questão dos treinos, a gente vai precisar terminar um assunto. Porque senão vocês vão ficar um pouquinho atrasados, certo? Porque o que acontece? Não tem aquela aulinha de formação de palavras? Naquela aula, não era para a gente só dar formação de palavras, a gente ia dar ela e mais outra. Só que aí a gente percebeu que a gente precisa ficar um tempinho nela, vocês perceberam, né? Porque teve uma pessoa que estava com dificuldade, aí a gente repetiu, foi de novo, tentou de novo, aí fez o treino e voltou. Então, aí a gente acabou demandando tempo. Nem eu ia fingir que vocês já tinham entendido e ir para o tema, que não ia adiantar de nada, né? Então, oi? Por que não, Maciuri? Amém? Aí, nisso, aí eu fiz o que aconteceu. Aí eu fiz assim, vou respeitar o time. E aí a gente acabou seguindo a ordem dos assuntos, tá? Por isso que antes de a gente fazer essa batalha de exercícios que a gente tem que fazer também, vamos ver primeiro os tipos e gêneros textuais, ok? Para poder ficar em ok. Beleza? Vamos lá que a gente tem um trabalhinho pela frente hoje. Tipos e gêneros textuais. Que lindo! Olha, esqueci já, gente. Já tinha esquecido dele, rapaz. Eu vou botar um nome nele. É o quê? Espada de tal. É muito complexo para chamar, cara. Não, pô. A pessoa dá um nome. Meu nome já é complicado. Eu vou fazer isso com ele. Espada de Star Wars. Pelo amor de Jesus. Até aqui pro final a gente chega... Né? Sabre de luz era melhor, não? Já gostei. Vamos lá. Todo mundo já viu em alguma
sua vida tipos e gêneros textuais, né? Quem não viu é porque, assim, quem está dizendo que não viu, na verdade, é porque não lembra, mas já viu em algum momento. Só que o problema é que parece que é um assunto tão repetitivo, mas o pessoal, se perguntar, não sabe explicar a diferença de tipo e de gênero. Acha que é tudo um balaio só. E pronto. E se perguntar mais de um tipo de gênero, eu não sei, aí diz o tipo em vez de dizer o gênero, mistura tudo. Então, assim, parece simplório, mas no final das contas, me parece que quanto mais simples as pessoas não ligam, fingem que aprendeu e depois, quando precisa, não sabe. Né? Então, hoje a gente vai levar um pouquinho a sério esse processo, tá bom? Não vamos sair daqui sem saber a diferença entre tipo e gênero. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu costumo dizer que os tipos textuais são como se fossem os pais, certo? Vamos lá. A gente tem 4 paizinhos centrais, tá bom? Que são os tipos de texto. Então, eu pego um texto, peguei um texto lá para ler, de boa. Então, eu vou reconhecer que tipo é esse texto. Qual é a ordem suprema desse texto aí? Qual é a direção dele? Aí é o tipo textual. Só que cada tipo tem os seus filhinhos. É como se eles fizessem parte dessa famíliazinha aqui, que gerou eles. São os tipos centrais. A gente tem o tipo narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo. Foi 4 já, não foi? Só que eu acho que muita gente na escola viu explicativo e argumentativo. Porém, esse explicativo e argumentativo está dentro de dissertativo. Ok? Vamos ver um por um. Primeiro nós vamos ver os tipos e depois nós vamos ver os filhinhos de cada tipo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ah, eu ia mandar ele passar. Vamos lá. Então, eu ia explicar, mas aqui... Vamos ler para fingir que eu não falei. Identificação de acordo com a sequência, sucessão de informação, intenções de comunicação. Gênero textual, identificação de acordo com o seu papel na sociedade. O que ele quis dizer com isso aqui, nessa frescura toda? Essa frescura toda é para dizer simplesmente assim. O tipo é como eu chego nele e digo assim, esse aqui é teu papel na sociedade, certo? É o teu centro. Só que o gênero, vamos dizer que os textos publicitários, por exemplo. Qual é a função de um texto publicitário? Informar, só informar. O que é que um texto publicitário geralmente induz? Vocês percebem que eles querem te induzir a fazer algo? Eu não sei se vocês são dessa época, que tinha um negócio de compra batom, aí fazia compre batom. Ninguém nunca pegou essa... Compre batom, compre legal. Vocês percebem que quando eu digo assim, compre batom, faça isso, aproveite a promoção, eu estou te mandando fazer algo de uma maneira assim, né? Por trás, mas eu estou te mandando fazer algo. Então, os textos injuntivos são textos que te pedem para fazer algo, que te dão ordem, que te dão orientações, tá? Esse é o tipo textual. Só que o texto publicitário é um dos filhinhos do tipo injuntivo. Ou seja, o tipo injuntivo é o objetivo central. O objetivo central dele é o quê? Te induzir a fazer algo. Mas para te induzir a fazer algo, vai ter várias maneiras de isso acontecer. Pode ser por texto publicitário, pode ser por textos gastronômicos, pode ser por bula de remédio. Percebe que a bula de remédio te diz, faça isso, toma aquilo, faça aquilo, entende? Orientação. O do bolo, de receita de bolo. Pegue 2 colheres, bote e me misture. Eu nunca faço nada do que ele manda. E no final sai uma merda, mas eu como mesmo assim. E publicitário,
tá vendendo algo. Percebe que cada um tem um papel na sociedade diferente. Uma para instruir em relação ao remédio, outra para instruir em relação à comida. Tem papéis diferentes, os gêneros. Mas o tipo é uma direção só. Todos eles vão para a mesma direção, que é te induzir a algo. Percebe isso? Então, o tipo é o objetivo central. Os gêneros são os meios que se tem para chegar nesse objetivo central. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver quais são os tipos centrais agora. Narrativo. Narrativo é modalidade que se conta um fato ou ficção, envolve personagens. Exemplos de gêneros que seguem esse tipo narrativo. Fábula, conto, novela, piada. Bora lá. Muita gente tem dificuldade de fazer uma mistura, de fazer uma separação. Porque muitos textos narrativos também têm descrição no meio. Vamos lá. O narrativo, ele tem o papel fundamental de contar uma história. Tá? Então, era uma vez uma menininha que andava na floresta, de capuzinho vermelhinho. Aí vem um lobo mau, e não sei o que lá mais. Aí você fica entrando naquela história, né? Vai contando um fato, pode ser uma ficção ou um fato. Pode ser uma história real, pode ser uma história fictícia. A maioria das suas vezes a gente tende a gostar das fictícias, né? Porque todo mundo gosta de iludido, né? Aí a gente gosta de ver coisas que não vão acontecer nunca com nossas vidas, mas a gente fica sonhando, né? Então, o narrativo tem o objetivo central de contar história para você. Só que, o que é fábula? O que é conto? O que é novela? O que é piada? Todos esses são filhinhos do tipo narrativo. Todos eles têm o mesmo propósito, contar uma história. Mas cada um conta uma história de maneiras diferentes. Daqui a pouco a gente vai ver os gêneros, aí eu falo um pouquinho sobre eles. Tá bom? O objetivo central agora é vocês entenderem o que é narrativo. Narrativo, narrar uma história, contar. Beleza? Mas, descritivo, como o nome já diz, eu vou descrever. Aí Mateus é cego. Toda vez os exemplos ruins com Mateus. Eu achei que interpretação péssima foi essa. Não, Mateus é cego. Aí Mateus fez assim. A Globo, tu e Jade Picon é a mesma coisa. Vai. Tá aqui, ó. Aí ele fechou o olho e ele diz assim, gente, onde eu estou? Para onde eu vou, galera? Aí vocês começam a dizer, não, meu filho, olha, ali tem uma porta. Vai explicando, ele vai dizer, como é esse local? E aí você diz, pessoal, é uma sala que é toda branca, tem umas cadeiras são azuis, né? Tem um pessoal legal, um povo do esporte, outro povo... tem que fazer, né, a propaganda aqui, né? Tem uma galera ali, para os meninos lá atrás, que parece que é... Vocês são irmãos, é? Tá tudo explicado, né, galera? Tudo explicado agora que percebi, rapaz. Aí pronto, sai, tem gêmeos na sala, e ele sai contando. Aí, a pessoa que não está conseguindo enxergar, consegue imaginar o que pode estar acontecendo no mundo, percebe? É o que acontece em muitos textos. Tem meninas que viajam quando estão lendo romance ou fanfics, que é aquelas ficções, sabe? E quando você começa a ler muita fanfic, porque você está no metrô, já acha que vai acontecer uma história de amor no metrô. Entrou um menino cheiroso no metrô, aí a menina já fica, eita, vai acontecer um negócio, vai cair meu caderno, aí ele vai pegar, e ai, meu Deus do céu. Mas é porque o texto descritivo vai te dando aquela imaginação, você começa a imaginar como é o local. Tem muita gente que lê um livro e quando vai assistir o filme fica decepcionado. Eu já tive muito essa experiência de ler um livro, aí eu imaginei uma cena no livro, sabe? Do meu jeito, como o meu subconsciente entendia. Você automaticamente também já faz uma imagem do personagem, como o personagem é para você.
Sabe quando uma pessoa fica fofocando de alguém para tu e tu nunca viu essa pessoa na vida, mas ela fala tanto dela que tu já criou a imagem dessa pessoa? Tu nunca viu, mas tu imagina se a pessoa é gorda, se ela é magra. É sério. Aí quando tu vê a foto da pessoa, é nada a ver com o que tu imaginou. Bate uma decepção, né? Bate. Imagina a pessoa lendo um livro por meses já ali, né, feliz. Quando lança um filme, vai lançar e você faz, poxa, agora eu vou ver. E aí é totalmente tudo a ver, nada a ver com o que você imaginou. Mas aí você pode falar, Cris, existem alguns textos narrativos que estão contando história e de repente começa a fazer algumas descrições, tipo da característica do local. Então o texto é narrativo ou é descritivo? E aí? Estou lendo um texto, ele está contando uma história. Aí no meio da história começa a dar característica de uma casa, não sei o quê. Ele é narrativo ou é descritivo? Oi? Se na opção, se você perceber, olha, todas as vezes que te perguntarem tipologia textual, você vai pelo que predomina. O que está em maior quantidade. O que é o objetivo central. O objetivo central do texto é descrever ou contar a história? Contar a história. Então, ele é narrativo. Agora, existem textos que você percebe que está do começo ao fim só descrevendo. Naquela manhã, onde tinha pastos e que não sei o quê. A menina com o vestido longo, do cabelo lá, do começo a fim, está descrevendo. O objetivo central do texto é trazer descrições. Então, ele é descritivo. Se ficar de uma forma simultânea o tempo inteiro, provavelmente vai ter a opção narrativo descritivo. Exatamente. E aí, se tiver simultâneo, provavelmente vai ter lá nas opções narrativo e descritivo. Se não tiver, meu filho, perceba qual é o que está predominante. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos lá. Aí aqui, ó. A árvore é grande, com tronco marrom, galhos longos, é cheio de cores e possui... Esse texto até agora eu não sei. Eu não sei, gente, mas é só para exemplificar, né? Dissertativo. Veja só. O dissertativo, ele é o mesmo que explicar um assunto. Só que ele vai requerer do escritor um certo padrão na escrita. Não existe tanta liberdade poética, sabe? Ele vai exigir uma linguagem mais formal, mais padronizada. Mas existem dois tipos de textos dissertativos, que é o texto dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Qual é a diferença? Vamos lá. Digamos que eu chego para amaciar e digo assim, olha, essa parede, ela é branca. Aí tu vai dizer, oxe, tá doida. Endoidou de vez, essa professora já não era normal. Hoje, tomou remédio não. Não mesmo. Aí eu digo, mas é branca. E tu fala, não, e fica o confronto aqui. Alguém aqui concorda comigo que é branca? Vocês são ruins, né? Ninguém concorda que é branca. Percebe que existem duas opiniões sobre o mesmo fator aqui? Eu sou contra, eu acho que é branca e vocês acham que... Se eu tentar convencer vocês, eu preciso trazer argumentos. Eu vou ter que me virar nos 30 para vocês chegarem numa conclusão junto comigo. Eu posso, por exemplo, dizer, galera, o que acontece? Essa parede sempre foi branca. Só que aí o pessoal, quando invadiu o local, para fazer o sistema do processo, decidiu pintar a parede de azul. Mas ela, essencialmente, é branca, porque desde o princípio era. Por trás dessa cor aqui, tem o branco. Gente, eu tenho uma notícia para dar a vocês, muito crazy, muito louca. Estamos passando agora por uma ilusão de ótica. A gente já programou aqui antes de vocês chegarem, tá? As luzes estão colocadas
de maneiras específicas para que vocês tenham uma ilusão. E tudo que é azul agora vocês estão vendo branco, e tudo que é branco vocês estão vendo azul. Nesse exato momento. E aí você fica, oxe, que viagem. Pode ser que sim, né? Talvez você tivesse muita certeza que isso não é branco. Porém, com os argumentos, você começa a ter uma certa dúvida, tipo assim, pode ser que sim, né? Pode ser que ela esteja certa. É isso que uma pessoa que faz um texto dissertativo argumentativo tem que fazer no leitor. Causar esse incômodo do que ele achava para toda a vida que era sempre certo, de que talvez ele esteja errado. Que talvez aquela opinião seria coerente. Mas para isso tem que ter dados, fontes, argumentos que comprovem. Não é você chegar e dizer assim, eu acho que é branca porque acho, e acabou. Aí é aquela pessoa que começa a brigar, porque é, e acaba. Aí quando ficar com raiva, quer brigar mais. Aquela pessoa que não tem argumento, são aqueles que mais na hora de brigar. Uma frase muito importante, quanto menor o argumento, maior o grito. Porque a pessoa não tem fundamento para discutir, se sente incomodado, aí começa a gritar, porque acha que isso vai anular a falta de argumento que a pessoa tem. Sabe? E aí, se você estivesse estudando bem textos dissertativos e argumentativos, não estava passando por isso, por esse B.O., né? Fazendo assim, ó, na rua, de coisa assim de balista, que me ensinaram nessa semana como é uma pessoa balista, tá? Existem níveis de balistas. Tem um balista que só fala gritando, tem um balista que bate palma, tem um que faz o apontamento assim, tem um que faz assim com o pescoço, e tem um que faz assim, ó. Esse aqui é do nível hard, essa daqui faz acontecer. E ela já vai ameaçando na tua cara, e você fica, oi, sente o poder, ó. Tu sentiu? É assim que eu me senti assim quando ela fez na minha cara. Realmente, mulher, tu é balista mesmo. E ela não tinha nem a cara de balista, rapaz. Mas quando ela fez essa linguagem corporal aqui, entendi, tá? Na expositiva, vou chegar para vocês e dizer o seguinte, ó. Lula, ó, momento da polêmica. A professora gosta de morrer. Ó, Lula ganhou as eleições. Um disse graças a Deus ali, viu, gente? Não queria nem expor, não. Não queria briga aqui na sala. Mas alguém disse graças a Deus e alguns não acham graças a Deus. Só joguei no ar, assim, de relance. Aí, se eu falo, Lula ganhou as eleições, você pode dizer assim, fazer um texto dizendo que Lula não ganhou as eleições? Aí é argumentativo ainda é argumentativo. Bora então para... Olha, ele ainda quer tornar argumentativo. O incrível é que o pessoal nunca com fato, nunca é... Pronto, vamos assim, ó. Existem nuvens no céu. Agora lascou. Vocês também estão muito filosóficos, muito relativos, né? Existem. Não estou dizendo onde e que hora. Pode existir a qualquer momento, né? Não é isso? Geral, agora, em nome de Jesus, tá bom. Aí vai ter um que vai dizer o que é hora, o que é todo sempre. É relativo. Aí veja, eu falo, existem nuvens, é um texto expositivo. Eu vou apenas expor um fato. Um fato, que não tem muito que ninguém fica reclamando assim. Pronto, eu quero ver se vocês vão reclamar com essa agora. Moramos no planeta Terra. Tu acha que não ainda, né? Tu é de Marte. Aí aqui, ó. Moramos no planeta Terra. Aí você vai dizer... Eita. É por isso, minha eu sou professora. É para viver essas aventuras. Eu gosto de passar por essas coisas. Que tem, o planeta Terra tem mais água do que terra. Aprendam isso, galera.
Isso cai com certeza. Se eu digo planeta Terra existe e vocês concordam, todo mundo concorda e ninguém discorda disso, então é um texto expositivo. Eu vou dizer assim, a Terra existe e vou começar a falar sobre isso, mas não vai ter muito confronto de ninguém, que é um fato. Isso é o que a gente acha que vai acontecer. Não vai ter confronto, tá certo? Aí é um fato. Mas quando tiver abertura para debates de opinião, já se tornou argumentativo. Isso aqui é Olinda. Isso aqui é a TIM, no mínimo, que de manhã já ligou no som umas 10 vezes, quer que eu compre um pacote não sei o quê. Não quero. O que eu tenho já não está prestando, vou até cancelar em breve. Um desabafo aqui do nada. Foi? Tranquilo até aí? Já foi. Agora vamos para injuntivo, que eu já falei inicialmente. Indica como realizar uma ação e tem uma linguagem objetiva. Exemplos: manuais, receitas. Vocês percebem que nos outros não tem muitos exemplos, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco nos gêneros. Eita, Jesus, espera aí. Tem um probleminha seríssimo com... Foi. Tecnologia não é minha... Não é, mas Deus sabe o que faz, né? Aí vamos lá. Massa de pizza. Vamos aprender como é que faz. 21 barra aqui, ó. Eu já ia errar no começo. Porque 21 de 2, não sei nem como é que eu ia botar isso aqui. De xícara de farinha de trigo. 1 colher de sopa de fermento de pão. 3/4 de xícara de leite momo. Que leite é esse que eu não sei? Morno, é? Tá ruim. Era morno. Eu sou ótima na gastronomia. Aqui, ó. 1/4 de xícara de óleo ou azeite. Bota azeite para ficar mais chique, galera. 1 pitada de sal. Modo de preparo. Você vai... Misericórdia, sei não. Dissolva o fermento. Olha. Para quem lê muito coisa de receita, tá bom mesmo, então. Mas é mais rápido de ficar nessas letrinhas que eu não estou entendendo nada aqui. Dissolva o fermento no leite morno. Acrescente aos poucos a farinha de trigo, sal e óleo. Abra a massa. Deixe descansar até crescer. Asse 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. Eu não entendi nada. Eu não faria isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que ver no YouTube, repetir 10 vezes, né? Câmera lenta mais. E ainda faço errado. Mas qual foi o objetivo daqui? Qual foi o objetivo daqui? Olha a outra aprendendo. Mas isso aqui estava exatamente desse jeito. Eu só fiz copiar e colar. Ai, meu Deus! Olha, gente. Tudo pode acontecer numa aula. Eu vou começar a vir aqui com a maquininha de choque. Eu acho muito educativo, porque, vê, quando a gente está falando de Lula e Bolsonaro não teve briga, mas de uma receita, isso aqui eu nunca ia esperar na minha vida. Mas vamos passar logo antes que comece o pior aqui. Todo mundo entendeu? A receita não. Mas entenderam o propósito do texto injuntivo. Então, está valendo já, tá bom? Não precisa de muito coisa, não. Vamos agora para os gêneros que são mais recorrentes. Por que eu digo isso? Porque tem muito gênero. Não dá para a gente estudar todos, tá? São muitos. A gente vai ver aqueles que caem de fato, beleza? Notícia,
tem a intenção de informar sobre uma determinada ocorrência, muito recorrente em jornais, revista ou divulgado pela internet e televisão. Só que tem um porém. Tem notícia e tem reportagem. Transmite informação por meio de televisão, rádio, revista, objetivo de levar fatos ao leitor ou telespectador de maneira abrangente. Falar bem e escrever bem. Qual seria a diferença entre notícia e reportagem? Porque elas são muito fáceis de se confundir. E aí vocês estão vendo lá um textinho, aí não sabe se é uma notícia e se é uma reportagem. Qual a diferença? A música que veio aqui foi terrível. E aí? Nada? Eu lembrei de outra música. Nada, 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 nada. Memorável, memorável. Olha lá. Vamos. A notícia, ela tem um cunho mais objetivo. Certo? A reportagem, ela precisa ser mais abrangente. Então, o que acontece? Vamos dizer que, como é teu nome, menino? Um dos gêmeos, 1, 2. É destro? Quando eu fiquei pensando, é destro e canhoto. Me ajuda, pai. Olha, quando falou destro, eu pensei num nome perfeito para os gêmeos. Mas vamos lá, Ernesto. O teu é como, menino? Matheus, e por que o teu é Ernesto? É porque se inspirou em alguém, né? Tem um fundamento. E tu é, né? E tu é um esquecido. Tu sabe que é um gêmeo predileto, né? Tu sabe já, né? Só queria jogar aqui, só queria jogar. Depois da minha aula, a pessoa tem que ter terapia. Porque o negócio aqui, psicológico, não sai bom. Ernesto, de repente, morreu. Os exemplos assim, tu vai ficar filho único. Finalmente, tu vai ter o reconhecimento que tu precisa. Morreu. Aí, eu sou do mal, né? Aí, aparece uma notícia. Ernesto morre às 9 horas da noite. Vou botar o horário de agora para tu não morrer logo mesmo, de verdade. Às 9 horas da noite, na frente do Nilson Cursos. Não, vou fazer uma coisa agora bem louca. Para não ser verdade nunca, tá bom? Com um acidente de avião. Nada a ver. O avião caiu em tu. Vê só. Que tristeza. Tanto lugar para cair. E o piloto ficou vivo, só morreu Ernesto. Isso, já tinha. Pode acontecer, bichinho, coitado. Mas era hoje. Se não acontecer hoje, você está livre. Ele ficou vivo, tá bom? A gente vai torcer por Ernesto hoje. Aí o que acontece? Vocês percebem que eu simplesmente falei que ele morreu. Falei de quê e a hora, não foi? Onde foi? Objetivo. Agora, se eu fosse fazer uma reportagem sobre a morte de Ernesto, o que eu faria como repórter? Iria na casa da família, aí Matheus ia estar lá. Que tristeza, minha vida. E rindo. Aí chorando. Aí eu chego e levo assim, estamos aqui hoje com a família de Ernesto, que morreu. Aí eu começo a falar sobre como era Ernesto na vida dele, né? Aí tu vai começar a falar sobre o que acontecia com Ernesto. Aí a gente vem aqui no Nilson Cursos, ele vai ter que dar o depoimento, coitado. Vai ter que dizer, eu estava fechando, eu estava largando, rapaz. E o menino veio inventar de morrer, mas que bom que não fui eu. Né? O avião caiu só nele. E aí vai contando. Você percebe que eu precisei contar os fatos do começo, como é que ocorreu, o que ele estava fazendo. Aí começa a falar dos sonhos da vida dele que foram cancelados a partir desse momento. Fala de tudo, para ficar um pouco mais dramático. A
A notícia é para a gente que é objetiva. A gente que às vezes não tem muito tempo, fala assim, não, morreu, tal hora, disso. Pronto, só isso que eu quero saber. A reportagem é para quem gosta de saber das coisas mais profundas, o porquê ele morreu. Que hospital, o que foi, que hora, por quê? Ele ia faltar nesse dia, por algum acaso ele foi Jesus disse para ele não ir, ele foi de pirraça. Então, a gente quer saber de tudo. É uma reportagem. Então, pelo cunho do processo, vocês vão identificar. Se for muito abrangente, reportagem. Muito objetivo, notícia. Ok? Vamos abrir aqui, ó. Resenha crítica. É muito engraçado, porque todo mundo fala de resenha, 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 resenha. Mas o pessoal sempre confunde resenha com resumo. Resenha e resumo. E aí, vamos lá. Inclusive, na faculdade, muito engraçado, porque eu era monitora. Arrependimentos da minha... Mas vai dar tudo certo. Aí, eu era monitora, né? E nisso, a professora passou assim, gente, façam uma resenha. E aí, o pessoal estava fazendo, lá. Aí, antes de entregar para a professora, alguns vieram me perguntar. Tá, o quê? Como a professora quer assim, tal. E a maioria das pessoas que trouxeram resumos. Porque a gente tem uma ilusão que é quase a mesma coisa, e não é. Vamos agora descobrir qual é a diferença entre resumo e resenha, certo? Vamos lá. A gente vem aqui, está todo mundo numa palestra. Palestra sobre legalização da maconha. Eu só trago coisas leves para vocês. Polemizar nessa sala. Aqui. Tô aqui, ó. Nesse momento, falando sobre legalização da maconha, aí fazendo a palestra, tá? Aí vocês escutam a palestra. Depois, vem um outro professor e diz assim para vocês, ó, façam uma resenha sobre a palestra que fez. Aí, o que acontece? Se eu pedir para fazer um resumo, você vai simplesmente pegar o conteúdo que eu trouxe na palestra e resumi-lo, diminuir ele. Você vai chegar diretamente assim, ó. A legalização da maconha é um fator complexo no Brasil. Você vai resumir o que eu disse na palestra todinha. Certo? Falar sobre marcha da maconha, que inclusive eu acho que cai para vocês, né? Cai para vocês, não cai no artigo 5º? Vocês estão estudando o artigo 5º? Porque quem está estudando para PM tem que saber o artigo 5º de cor salteado. Né? Esse todos os 78 incisos, não é isso? É. Inclusive, aqui é direito, na V também, sei de tudo agora. Tem que saber de tudo. É porque quem sabe faz redação tem que saber de lei também, de tudo, que é para argumentar. Agora é 79, botou qual agora? LGPD. Olha só, tá vendo? Tá precisando nesse mundo agora informativo, precisa, né? Mas né, nessa parte da marcha, entra em qual direito fundamental? Na liberdade de expressão, né? Vocês estão tão bons, não estão não? Tá ótimo. Oi? Sério? Vocês não estão estudando ainda, não? Ninguém? Tem que, sabe? É porque tu é um ator. Tu é um ator, Amaciá. Eu, às vezes, caio. Mas é sério mesmo que ele tava... Tá vendo, gente? É porque não dá, galera. Aqui eu só venho para ser, né, chateada. Mas existem a liberdade de expressão. Aí você vai lá, chega e fala, está dentro da liberdade de expressão, lá, e começa a fazer um resumo do que eu disse. Beleza. Só que se eu pedir para fazer uma resenha, isso aí que eu gosto de fazer resenha. Na resenha, é o seguinte, não é resenha de greia, não, que vocês falam, não. Não. Você tem que dar detalhes e ainda dar a tua opinião. Primeiro, a professora falou sobre isso. É o primeiro tópico que eu falei.
E isso significa que aí você dá a sua opinião sobre isso. É um resumo com opinião. Você vai dando a sua opinião e vai falando parte por parte do que aconteceu. Que eu entrei, que eu falei isso, e teve um momento que minha fala foi essa, mas que você discorda dessa fala por conta disso. Você vai dando parte por parte do que eu fui falando, mas ao mesmo tempo implementando as suas visões sobre o que eu falei. Isso é uma resenha. No resumo, você só foi falar, resumir o que eu disse e pronto. Não necessariamente tem que dar a sua opinião ali. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo safe. Tá? Então, uma descrição detalhada a respeito de determinados fatos, a apresentação de conteúdo de uma obra, com o posicionamento. Resenha, tá bom? Anúncio publicitário. Já sabe, né? É fácil, simples e objetivo. O objetivo da mensagem é convencer e persuadir o receptor. Banho, tosa. Aqui, seu cão, sai um gato. Olha, seria um slogan. Não sei porque ninguém nunca pensou nisso direito. Pensou, né, esse cara aqui. E aqui, que figura esse... Não vai ter troca de nada não, viu? Que às vezes a gente pode pensar que troca, porque tem cão e gato. E aí, seu cão, sai um gato. O menino. Por isso que eu nunca sei quando ele está falando sério. Porque do nada ele solta umas informações. Aí seria uma metáfora. Uma metáfora. Né? Amém. Viu? Aqui, essa figura de linguagem feminina e canina eu nunca vi. Aí seria comparação. Que aí, no caso, o termo que a gente... Aquela expressão que a gente fala assim, quem não tem cão... Só que o certo não é esse. É como um gato. Oi. Agora... exposição do ponto de vista acerca de um determinado assunto. Está muito apagadinho, não tá? Mas é artigo de opinião. Volto. Como uma deusa, você me mantém. Foi? Legal? Não. Na madrugada, ninguém atende. Essa é tira, turu. Deu mole pra caramba. Essa daí é antiga, né? Vou desafiar você na balada. Você que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Oi? Eu faço, minha gente. Vocês iam pro show meu? Não, né? Então, a cara dela foi... Oi? Pela missa. Poxa, cara. O bom é que vocês são verdadeiros, né? De comédia, né? Eu ia pra rir. Ou seja, já não era mais artístico no nível música, né? Era stand-up, né? Obrigada, galera. Pelo incentivo aí. Pode passar, né? Foi. Artigo de opinião, como o nome já diz, a pessoa vai dar a sua opinião. Olha que engraçado, né? Artigo de opinião, dá opinião. Só que daí, vem muitos jornais que ninguém mais lê. E aí tá lá, ele tem um cunho dissertativo, porque a linguagem dele é formal, padronizada. Certo? E aí, o que acontece? Normalmente, quem dá a opinião, faz esse tipo de artigo de opinião, são pessoas que têm nome relacionados à temática. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai dar sua opinião. Do tipo, aconteceu uma catástrofe no mundo gastronômico. Vai colocar Crislânia para falar sobre isso? Ana Maria Braga? Pode ser, né? Palmeirinha, não sei o quê. Mas bota alguém aí da área gastronômica
que parece ter reconhecimento ou sabedoria a respeito e vai dar a sua opinião a respeito daquilo ali. E aí a gente vai entender como relevante a opinião dela, porque ela estudou mais sobre aquilo do que a gente. Compreende? Teve um momento do colapso econômico. Aí você não vai pegar seu Zé Dali, que aposta no jogo do bicho, para falar. Não vai. Né? A gente vai pegar uma pessoa que estuda economia, que entende do que está acontecendo no meio, né, econômico, para dar sua opinião. E aí a gente vai levar a opinião dele como muito relevante, porque ele estudou sobre isso. É somente o propósito do artigo de opinião. Ok? E se perguntarem qual a tipologia, dissertativa. Tá? Crônica. Alguém já leu as Crônicas de Nárnia? Já é bom, né? É grande, né? Ele é longo. Foi o primeiro livro que minha mãe me deu. Olha só. Crônica de Nárnia. Uma criança. Ele deu um negócio desse tamanho aqui, ó. E eu fiquei já louca já daí, porque eu já queria viajar para Nárnia. Ela falou, eu fiz assim, eu ia ficar louca já lá. Deu certo, né, professora? Tá certo, meu bem. Tá vendo? Obrigada. E tu fica rindo, tu gosta de botar fogo na lenha. Aí aqui, ó. Narração de um fato do cotidiano de pessoas. Algo que naturalmente acontece com muitas pessoas. Vocês percebem que Crônica de Nárnia é como se fosse um tirando onda com a gente? Porque qual é o dia que você vai andar, vai entrar dentro de um guarda-roupa, aí vai sair em outro mundo? E vai achar um bode que tem metade assim, que não sei o quê. Você vai encontrar isso no seu dia a dia? Não. É Crônicas de Nárnia, porque são coisas cotidianas que aconteceriam em Nárnia. Mas no nosso mundo, não. Então, Crônicas, ele tem esse objetivo narrativo, de contar a história. Percebe que crônica é o gênero, ok? A tipologia dele é narrativo. Ou seja, o objetivo central é narrar. Então, o pai dele é o narrativo, ele é um dos filhinhos. Ok? Assim como existem vários outros gêneros que são filhinhos do narrativo. Tá certo? Então, ele vai contar o cotidiano de pessoas. Seu Zé está tomando, acorda de manhã, come pão e queijo com café, né? Pega o metrô todos os dias, lotado, com pessoa com cheiro de sovaco. Minha gente, uma vez teve um cara que peidou na minha cara. Mas eu tô falando sério, não foi brincadeira, não. Mas foi sem querer, eu tenho certeza. Foi porque, assim, ó, eu pegava muito ônibus, muito. Agora só o carro. É sério mesmo, faz tempo que eu não pego um ônibus, viu? Faz tempo, mas se precisar eu pego também, não tem problema não. Só não quero que pegue na minha cara. Que aí chegou um momento que eu tava lá, né? Aí eu pegava cajueiro. Não, tu pega também a cajueira? Eu já não quero ter briga com essa menina, não, em nome de Jesus. Eu amo cajueiro, galera! I love! Não, assim, eu tava indo. É porque pra ir pra faculdade, eu pegava muito ônibus, né? E um deles era esse. Mas aí, um certo dia eu saí atrasadinha e tava muito lotado. Muito. Só que eu não tinha o meu tempo para esperar o próximo. Porque se você pegar o próximo, ia chegar anos luz atrasada e ia perder a apresentação. Que eu ainda ia apresentar um trabalho na primeira aula. Então, eu estava muito nervosa para não chegar atrasada. Aí, eu fiquei onde? Na escada. A porta praticamente quase aberta assim, e eu aqui, ó. Sério mesmo, no ponto de baixo, já no final já da escada. E eu aqui assim, ó. E tinha um cara nos degraus de cima. E a bunda dele estava bem para onde? Para a Crislânia, né? Já para completar que o cara dava fedendo de manhã, galera. De manhã. Só se ele larga essa hora, não?
Eu não acho. Eu achei que ele estava indo ainda. Imaginei que o cara estava indo fedendo. Imagina como ele voltava. A esposa deve amar. Né? E eu lá, assim, ó. Se tiver esposa, né? Que eu não sei como é que aguenta. E eu lá. Daqui a pouco, eu acho que estava esperando a turbulência vir. Eu acho que ele não suportou. O ônibus fez uma lombadinha assim, ó. Tum, fez tuf. Minha gente, foi bem aqui, ó. Não teve nem como disfarçar que não foi ele. Aí eu vi na hora, para ver se saía. Aí eu fiz, ai meu Deus. Ai meu Deus. Aí ele fingindo assim. Esse ônibus é uma merda, né? É uma hora dessa. Aí começou a falar alto. Criticado o ônibus para, tipo, disfarçar o que ele tinha acabado de fazer com minhas narinas. Esse ônibus é uma merda, né? A pessoa pega de manhã, já vem em pé, a pessoa vai trabalhar cansado. Eu ia dizer, cansado e fedorento, né, irmão? Demais. E eu aqui, ó, Senhor, por favor, só me faz chegar, por favor. Aí quando eu cheguei lá na estação, é que eu fui dar uma revisadinha no trabalho que eu ia apresentar ainda e tal, para pegar o metrô. E assim foi a minha vida, tá vendo, minha gente? Peido na cara, todo mundo já recebeu, né? Só Crislane, eu já de tudo na minha vida, é triste, viu? Mas minha história, a minha crônica seria essa. Acordando, indo, tomando um peido na cara, isso era meu cotidiano, tá? Mas normalmente quem escreve crônicas tenta colocar histórias que fiquem cada vez mais próximo com a realidade de todos, sabe? Para que você entenda como é exatamente o dia a dia daquelas pessoas, daquele local. Certo? Vamos para o próximo. Conto. Já o conto, ele também vai contar uma história. Mas não é uma história de cunho real, como a crônica. Percebe que a crônica é o cotidiano de alguém, uma história mais realista? O conto não, ele vai trazer a ficção. Então ele vai... Ok, menino. Foi real na minha cara o peido. Aí aqui, ó, o conto é uma coisa fictícia. É aquela Branca de Neve, que não sei o quê, come a maçã envenenada e não morre, fica lá para sempre ali até um beijo vir do amor verdadeiro e ela acordar. Aqui dá a maçã envenenada para ver o que acontece? Ela vai ficar esperando enterrada, né? E nada acontecerá. Aqui, ó, a abóbora que daqui a pouco fica grande, aí vira uma carruagem, o rato vira um cavalo. Aproveita, minha gente, as coisas das nossas casas, né? Como vinha um rato, ó, vem cá. Vou guardar você aqui, que de repente vai aparecer uma fada e você vai virar um cavalo. O cavalo está caro hoje em dia, né? Já vai fazendo o quê? Um investimento para o futuro, né? A abóbora, aproveita que é Halloween aí, ó. Guarda umas, entendeu? Ninguém vai fazer isso porque todo mundo lê sabendo que é mentira. Mas o ser humano gosta de algumas mentiras. Percebe? Porque tira a gente um pouquinho da amargura. A gente precisa de histórias como essas para nos incentivar a viver o mundo real por alguns momentos, né? Então é por isso que existem os contos, para dar esperança às pessoas de um mundo melhor. Olha que lindo, oh, que belo, né? Ai, foi tão triste. Agora, votar? Vocês viram que eu botei uma piada ali, né? Picanha? Cavalo. Vai ser com um rato. Botar um ratinho assim, ó, no churrasquinho. Aí, ó, todo ano, este ano, eu vou passar um ano novo diferente. Que já faz 2 anos que eu passo em casa com camisola. E quando acorda, feliz ano novo, eita! Ei, parabéns, e volta a dormir. Já começo bem, né? Já começo bem, descansando, que é importante. Porque ano novo cai nas minhas férias e eu preciso dormir. Né? Nas férias eu durmo, tudo que eu não dormi a vida inteira. Aí eu aproveito até o ano novo para isso. Mas este ano eu vou passar acordada. Vai mudar alguma coisa? Não. Mas vou passar acordada. Vou comprar até o look. Comprar uma camisola mais confortável. Aí vamos lá. Anedota e piada. Veja só.
Anedota e piada é quase a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Os dois têm o objetivo de brincar com o humor. E o que é humor? O que é humor? Que faz rir? Não, humor é piada, piada. Vamos lá, vamos chegar na definição. Aprendam isso para a vida. Humor é uma quebra de expectativa, certo? O rir é uma consequência. Mas você pode rir ou não rir. Ele vai continuar sendo o humor. Teve quebra de expectativa? Teve humor. Por isso que às vezes tem uma tirinha, tem um quadrinho e pergunta assim, qual é o humor da charge? Qual é o humor do não sei o quê? E você fala, tem nem graça. Agora não tem nem graça. Sim, para você não tem graça. E tudo bem. Mas ali deve ter alguma quebra de expectativa. Ele está querendo saber qual foi. Esse é o humor. Certo? Eu vou contar uma. Se não, olhe, vai ser assim, tá? Se ninguém rir. É o caderninho. Eu mostrei para a Heloísa. Ela disse que foi porque ela estava anotando para contar na escola. Aí a culpa não é minha, né? Eu não julguei, que eu contei aqui. Aí eu falei para ela, olha, Heloísa, foi muito boa as suas... Não, mas eu peguei de um vídeo. Sabe qual é o vídeo? Vocês já viram UTC? Que é guerra de trocadilho. Vai estar numa mesa assim, aí fica fazendo... Foi dali que ela pegou. Já sei as fontes, tá, galera? Quiserem mais, tá lá. Aí, eu disse, poxa, Heloísa, não foi nem criativo, foi copiado, pô. Foi triste, decepcionou. Porque assim, eu não desprezo talento nenhum do aluno. Aqui, como está todo mundo no objetivo único, é uma outra história, tá? Está todo mundo para uma única prova. Mas, em escola, pessoal adolescente, normalmente, sempre vai ter um aluno que é diferenciado. Um que vive desenhando a aula todinha. E aí você fica, oh meu Deus, e aquele aluno desenhando. Só que aí o que acontece? Às vezes o professor tem uma abordagem desnecessária. Entende? Por quê? Não quer dizer que o aluno vai parar de prestar atenção em mim para ficar desenhando a aula toda. Mas ao invés de eu dizer assim, para de fazer isso, que isso não é coisa que presta, não sei o quê, e não, como se aquilo ali não fosse útil, eu tenho uma outra abordagem, chegar nesse aluno e dizer, poxa, tu tem talento mesmo, pô, para isso aqui. Em outro momento tu faz. Inclusive, eu quero até te dar umas dicas aí que eu achei legal. Pronto. Depois você vai lá, estimula, sabe? Diz para a diretoria, olha, o cara tem talento. Porque às vezes a gente está desperdiçando um artista. E aí aquela pessoa acha que só é bom, para ser bom no universo, tem que ser bom em português e matemática. E não é isso. Cada pessoa tem a sua inteligência. Existem vários tipos de inteligência. Né? Vocês acham que Einstein era bom em português? Péssimo. Para ele, quando ele foi aprender a ler e escrever, ele já estava pré-adolescente. Mas hoje a gente conhece ele como um gênio, não é? Então a gente não pode limitar o outro por variedades da inteligência. A gente tem, às vezes... Stand-up. Anedota. A diferença entre anedota e piada é que a anedota ela vai utilizar exemplos cotidianos para fazer piada. Igual o Whindersson Nunes faz. Percebe? Poxa, Cris, ele está contando só a história do dia a dia e eu acho graça. Porque você se identifica. Compreende? Se ele chegasse para você e dissesse assim, porque quando a gente acorda e come o caviar, aí você fica, poxa, que viagem é essa? Eu nunca acordei e comi caviar. E ele falando. Aí, veja só, chama o mordomo não vem. Aí você, oxe, vai demorar o processo da piada entrar na sua cabeça, compreende? Porque você não está se identificando com aquela história. Aí, o que acontece? Ele utiliza a metodologia de uma linguagem que todo mundo reconheça. O público-alvo dele é quem? Pobres. Percebe? Ou pessoas que já foram pobres na vida, porque ele percebe que a maior população do Brasil é pobre.
Ele poderia até botar ricos. Mas a minoria é rica. E os que foram ricos já foram pobres um dia. Então, ele alcançando os pobres, ele vai pegar a maioria, né? E ainda vai pegar o pessoal que tem alguma memória de quando foi. Até porque quem já foi pobre é pobre sempre para a vida na mente. Entendeu? É sério. Não dá. A gente fica achando um absurdo. Eu falei para vocês que eu paguei um café de R$50. Nunca mais eu vou lá na minha vida. Porque eu paguei pelo local. O café era a mesma merda de que eu tomei em várias outras cafeterias. Porque eu sou muito viciada em café. E, tipo, eu já trabalhei numa cafeteria. E aí eu era gerente da cafeteria, viu? Ficava fazendo degustação, lá, vendo os desenhos. E aí eu comecei a aprender vários tipos de cafés. Então eu gosto de ir para a cafeteria, provar, não sei o que e tal. Porém, eu fui fazer uma viagem com minhas primas, a gente foi para Gravatá, aí ficou no hotel La Fazenda. De noite, a minha prima falou assim, vamos para o Taverna. Olha, decora esse nome, viu? Taverna. Não vou. Ou se quiserem ir, vão, mas vão já preparados para o furto. Aí minha prima fez, vamos, não tinha Uber para ir, não tinha. Tinha que pegar um carro particular do hotel. Beleza. A minha tia, quanto? 170 só o carro. Se vocês virem a distância do restaurante para o hotel, não valia 170. Mas a gente, bora, todo mundo tá aqui já, né, gente? Do Cabo Paraíso. Vamos todo mundo. Aí a gente foi. O carro veio buscar na porta do nosso quarto. Cheguei, graça. Não é carrão mesmo. Aí ele chegou. O cara tava de gravatinha. Coitado. E a minha prima começou com vontade de rir. Minha prima é daquelas gaiata. Aí ela... Quando o cara chegou de gravatinha, que isso não era a nossa... Né? A gente, que frescura é essa? Tudo bom, senhor? A gente já queria virar amigo. Tipo assim, Uber. A gente já queria, e aí, tudo bom? Vamos embora. E ele abrindo a porta pra gente. E a gente assim, oh meu Deus, que burocracia, eu tenho mão. Aí já entrou, aí ele correu pro outro lado. E a gente, o que é que tá acontecendo? Ele correu pro outro lado para abrir a porta do outro lado, que a gente não podia abrir não, que a gente não tinha mão. E foi aí. Eu disse, meu Deus, que esforço. Obrigada, viu? Obrigada. Quando a gente entra, eu disse, entendi. Estou entendendo porque é 170, né? Tá pagando tudo aqui o negócio. Eu disse, vou me lascar nessa viagem. E eu só aqui, ó. Daqui a pouco ele vai e diz, minha prima gosta de fazer amizade com o pessoal do Uber. Ele queria ficar assim, educado, né? Boa noite, senhoras. E continua. E minha prima, tu gosta de trabalhar aqui? Do nada. O homem não queria nem falar. Aí depois ele fez assim, ela fez, tu leva muito pessoal para lá? Levo, senhora. O pessoal gosta muito de lá, diz que é um hotel, um restaurante fino. Aí, minha prima. Ai, Jesus. E vontade de rir. Aí ela fez assim, você gostou da comida de lá? Ele fez assim, não, senhora, eu não sei comer a comida de lá, né? Até porque só quem vai para lá é rico. Aí minha prima olhou, minha prima estava no banco de trás, ela olhou para mim e fez, a gente indo para lá fazer o quê mesmo? Eu disse, eu não sei não. Vocês que disseram que era para lá. E minha prima, eu sei o que eu escolho. Aqui escolheu. Ele falou, vou deixar vocês, só não sei se vai ter reserva, porque tem que reservar nesse restaurante. Aí às vezes fica um espaçozinho, a pessoa entra. Aí eu torcendo, não tenha. Porque pelo menos eu dizia assim, eita, nem tem reserva, infelizmente. Quando chega a mulher, tem sim, senhora, pode subir. Eu, ai, meu Deus. Subo. Aí ela, vamos apresentar para vocês o local. Quando eu fico frescura de apresentação do local, eu vou pagar essa apresentação, eu tenho certeza. Minha gente, você podia estar com dinheiro, que for. Minha gente, uma vez pobre, sempre pobre. Você sabe o valor que aquilo ali tem. Aí ele falando assim, ó, aqui é o local para a família. Aqui é o local para as pessoas, os solteiros. E fui apresentando, e a gente assim, ó, oh meu Deus, não vou comer em qualquer local.
Aí um cara tocando pianinho. E eu, ai meu Deus, que frescura. Tá certo. Sentava eu. Quando a gente abre o cardápio, um champanhe, R$1.000. Um champanhe, R$1.000. O prato mais barato que tinha era 300 e pouco. E vou dizer a vocês, era só o prato. Não tem aqueles pratos que a gente come nos girafas, que é uma cuiquinha assim de arrozinho com um negocinho? 300 e poucos reais. E quando a gente olha para a mesa ao nosso lado, só na mesa do cara tinha 5 champanhes com o pessoal. Fora as comidas. Ou seja, aquele cara gastou muito mais que 5 mil em uma noite. O pessoal, a gente querendo aqui lutar por um salário de 5 mil no mês. Vocês compreendem a discrepância que é a sociedade? Aí sabe o que eu falei? Já que tá aqui para se lascar, bora se lascar logo de vez. Bora! Saiu. Não, meu filho, tu não sabe da maior. As meninas ficaram combinadas, cada uma levou um dinheiro para gastar à noite. Só que o dinheiro delas não iam dar para essa noite. O meu. Aí falou assim, passa, Crislânia, passa. A gente dá o nosso dinheiro a ela e depois o que ficou faltando a gente vai pagar ela, entendeu como foi? Me lasquei mesmo. Aí nisso, na hora de passar, ele falou assim, ó, trouxe a conta. Quando ele trouxe a conta, que eu olhei e vi, ai, Jesus, o que eu fiz da minha vida? Isso aqui dava para eu ir para lanchonete o ano todinho. O ano todinho comendo em lanchonete. Aí eu olhei e fiz assim, ele fez, débito, né, senhora? Porque eu entreguei o cartão, ele fez, débito, né, senhora? Não teve a opção de dizer assim, crédito ou débito? Ele não perguntou. Ele achou que o óbvio era, você está ali, você vai pagar no débito, né? Veja só a realidade, né, gente? Não vão. Taverna. Tá? Tem uma foto no Instagram na frente dele. Tem uma foto no Instagram na frente dele assim, ó. Parece que eu estou feliz, mas não estou, não. Dá conta? Faz uns cálculos aí, vi? Faz uns cálculos aí. 5 pratos. 5 pratos. Cada um 300 e pouco. Um fundi. Fundi é aquele negócio que... Não, me fundi também. Também. Ó, que bota um negocinho de chocolate, não sei o que lá mais. Vai multiplicando. Cada um drink. E ainda mais tinha que dizer, porque eu não bebo álcool. Oi? Fora o músico, que estava incluso, tá? Teve até um cara, porque minha prima está completando o ano, aí veio um cara com sanfona. Sério, porque era um restaurante suíço, olha. Agora sim, foi top, galera. Maravilhoso. Agora sim, deu para pagar? Deu. Mas a minha vontade, a pobreza enraigada no meu coração, desde o fundamento da minha história. Gente, a minha infância eu morei num barraco. Um barraco, não tem um morro caindo. E assim, que tinha uma barragem com aquelas lonas, tem aquelas lonas. Era ali que eu morava. E era um cômodo. Sabe o que é um cômodo? A minha casa era isso aqui, ó. Só. Isso era o quarto, era a cozinha, era tudo. E tinha um banheirinho. Aí, você pode evoluir como for na vida, mas você vai lembrar. Vocês entendem? Você vai lembrar, você vai dizer assim, poxa, eu estou gastando isso que alimentaria 5 famílias. Né? Mas aí, veja, se eu falo para vocês sobre essa revolta entre dinheiro e lalá, vocês vão se identificar, não vão? Vão.
Se aqui todo mundo fosse rico, eu ia falar isso, vocês iam dizer o quê? Ah, que besteira. Só 3 mil, só... Foi mais. Foi mais, galera. Ninguém lavou os pratos, graças a Deus. É. Gente, você tá fazendo Vai. Aí a gente tá aqui, né? Aí, veja só. Não paguei a vista. A vista foi o que mais me doeu. Porque eu não gosto de parcelar as coisas. Só se for muito necessário. Aí a gente pega aqui, ó. Foi, né? Foi aqui. Piada é aqueles que usa lourozinho, papagaio. O papagaio falou com a menina, que não sei o que, aquelas coisas mais fictícias que a gente ri depois, de beijar, kkkk. Mas você percebe que não é realidade. A anedota, ela vai usar o teu cotidiano, a tua vida, igual o Whindersson Nunes faz, os stand-ups fazem, sabe? Que traz uma questão cômica, igual eu fiz agora. Tá vendo? Foi a verdade, foi o que aconteceu, mas usando quebra de humor. Entende? Quebra de expectativas. E aí a gente vai rindo durante cada quebra de expectativa. Eu vou contar uma aqui, aí se vocês não rirem, problema de vocês. Imagina, eu acho que eu já contei essa piada, mas tudo bem. O cara tá vindo na rua. Aí ele tá vindo, né? De boa. Aí ele vê uma pessoa na rua que aparentemente está morta. Eu já contei, não foi? Não? Aí ele aparentemente está morto. Ele faz, oh meu Deus, o homem está morto. Agora isso é uma ótima atriz, né, não? Aí ele vai e pega o telefone dele. Aí ele, vou ligar. Samu. Ele ligando. Samu. E eu acho que ele está morto. Aí o Samu fala assim, calma, senhor. Agora, primeiro, certifique-se de que ele está realmente morto. Calma. Aí ele, peraí, calma. Pá. Sim, ele está morto. E agora o que é que eu faço? É vocês rirem, gente. Qual é a piada? Porque o Samu pediu para ele certificar que ele estava morto. A expectativa era que ele fosse aferir. Mas o que ele fez foi atirar. É uma quebra de expectativa. Esse é o humor. Teve gente que riu, teve gente que não riu. Mas teve o humor, compreende? Em algum lugar no subconsciente teve. Foi, né? Olha esse aqui, ó. O marido pergunta para a mulher: querida, quando eu morrer, você vai chorar muito? A esposa responde: claro, amor, você sabe que eu choro por qualquer besteira. Chamou ele de qualquer besteira. Bora lá. Tirinha. Na tirinha, eu só vou falar para vocês a diferença entre tirinha e charge. Certo? Qual a diferença de tirinha e de charge? A tirinha, ela precisa seguir uma sequência, certo? E então ela precisa ter mais de um quadrinho. Se tiver só um quadro, não pode ser uma tirinha. Tem que ter 2 ou mais, certo? Olha, amo meu cãozinho, amo meus gatinhos, amo meu peixinho, amo meu boizinho, comendo já. Leite, certo? Aí você percebe que existe uma sequência para eu compreender a graça desse final. Tá? Já a charge, eu tenho um quadro só. E normalmente ele vem com cunho de crítica. Então aqui, ó. Esperando atendimento médico em Rio Grande. Paciente 12 esperou 12 horas para ser atendido. Ele está morto já, com a mão com a senha, mas já era, né? Já foi. Então aqui faz uma crítica ao atendimento público, né? Hospitalar, né? Então ele faz essa crítica. Então normalmente a charge ele vem com imagem só, mistura um pouco de linguagem verbal e não verbal, e a gente tem que identificar qual é o objetivo ali, o que está criticando.
isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é outras coisas, nada a ver. O que é que eu vou pedir a vocês? Foi. O que é que eu vou pedir para vocês? A gente vai fazer um adiantamentozinho rapidinho, que a gente ainda tem tempo, tá? De pontuação, para poder, na próxima aula, a gente só ver vírgula, tá bom? Que tem mais conteúdo. Tudo ok, né? Tudo Souza. Eu volto sim. Aqui. Foi. Eu com certeza vou dormir na volta. No carro, eu acho. E Bob Marley, um negócio. Instante eu durmo. Foi? Tirou. Eu mando. Eu vou pedir para que alguém aqui, vou pedir para Laís. No dia do... Ela é Thaís, né? Tá. E quem é Laís? Tem nenhuma Laís não, é? Laís? Quem é Laísa? Uma de cabelo cacheadinho, né? Era ela mesmo. Ó, vou pedir pra Tayane me avisar no privado, no dia da aula, assim, o chocolate, aí eu vou lembrar. Bota mais. Enquanto tá vendo, né? Every little thing's gonna be alright. Bora. Se não viajo. Foi, né? Ó. Sinais de pontuação. Vamos indo porque eu acredito que tipo e gênero é muito tranquilo, né? Então a gente aproveita e já dá o mix para esse, certo? Mas falo mais uma vez, se ficou dúvida aí de tipo e gênero, por favor, sinalize. Pelo amor de Jesus. Estou seguindo em frente porque eu acredito que vocês já compreenderam. Sinais de pontuação. Ai, por que eu faço isso? Por que usamos as pontuações? Isso aqui parece com minha cadela. Minha cadela é desse jeitinho, minha gente. É uma pinche. Não é? Ela é tão raivosa. O olho dela parece uma pitomba. É. Aí, gente, qual a necessidade disso? Vocês nem sabem o que é que eu fiz, ó. Vou mostrar pra vocês. Não me julguem, tá? Já sabendo que vocês vão me julgar. E às vezes eu faço coisas que eu não deveria. Aqui, ó eu, ó. Isso aqui é porque meus pais foram acampar. Meus pais são vida louca. É toda a família, na verdade, né? Aí eles foram acampar. Foram lá para Bonito e levaram uma barraca e acamparam. Aí minha mãe ficou perguntando o tempo todo, tá onde? Tá fazendo o quê? Aí eu disse, tô na balada. Aí daqui a pouco aqui, ó, pra retar ela. Aí eu fiquei, ó, o dedo todinho, ó. Isso, aqui, ó. Aí, pra completar, é porque vocês não vão acreditar. Vou botar aqui pra vocês agora. Minha família, o nome do grupo da minha família é Casos de Família. Que toda semana tem uma briga diferente. Aqui. Minha mãe cantando pro meu pai. Olha. Vocês perceberam? É familiar, gente. É família, é família.
Bora lá. Ponto final. Para que serve ponto final? Finalizei, não é isso? Acabou a ideia. É importante porque tem muita gente que sai colocando vírgula onde era para colocar o ponto e ponto onde era para colocar a vírgula. Aí a história fica quebrada. Porque eu coloco um ponto normalmente quando terminou o período. O período não encerrou. A ideia não concluiu. E você já coloca um ponto. E fica quebrada a história. Então, não coloque o ponto antes de terminar a ideia. Certo? Não terminou a ideia ainda, mas eu acho que tem que dar uma pausa. Vírgula e não ponto. Certo? Então, eu vou empregar quando pretender encerrar a frase declarativa, frases imperativas e nas abreviaturas. Tem pessoas que não sabem, mas é obrigatório, depois de abreviaturas, vir um ponto. Por exemplo, observação. OBS, ponto. Ah, Cris, mas eu vou colocar 2 pontos depois para dar a observação. Então, vai ficar ponto e 2 pontos. Vai ficar assim, ó. Tá? Se eu vou colocar assinado, e aí eu assino. A palavra ETC também tem que vir com ponto. Por isso que é muito preocupante vocês ficarem utilizando etc. em textos. Sabe? A gente evita abreviaturas em textos dissertativos. O que a gente pode utilizar são siglas, que é diferente de abreviatura. Sigla tipo OMS, ONU, aí é outra história. E ainda assim eu preciso colocar a explicação do que a sigla fala entre parênteses. Mas, em relação à abreviação, eu preciso colocar ponto. O que são abreviaturas? O que são abreviaturas? Eu resumo, eu reduzo a palavra. Somente isso. Tá? Tranquilidade na nave. Poxa, do nada, nem lembrei que tinha esse ponto caindo. Interrogação é o mais fácil. Indagações, questionamento. Fiz uma pergunta, interrogação. Esse é o mais fácil de estudar. Não tem nem pra onde, né? Vou nem perder muito tempo nisso, ainda tem uma frescura no final. Sempre tem que ter. Exclamação. Depois de interjeições, a gente lembra disso de aulas anteriores, né? Usadas em frases que exprimem surpresa, felicidade, indignação, susto, admiração, qualquer tipo de emoção expressiva. Então, eu quero passar que eu estou com muita raiva, eu quero passar que eu estou muito indignado, eu quero passar que eu estou com muita alegria. Eu preciso colocar exclamação para deixar clara a minha expressão. Uma coisa é você chegar no grupo da família e botar assim, bom dia. Outra coisa é você colocar bom dia com exclamação. Você está animado, você está feliz, tá? Não tem a necessidade de exclamação, uma só, já deu a representação. Claro que no coloquial a gente às vezes coloca para escandalizar. Sabendo que na vida real, uma exclamação já é suficiente para deixar, né? Claro que você está animado, indignado ou etc. Tudo bem? Posso passar? Não. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Oi? Essa música é triste, né? Não? Eu lembrei agora do refrão. Não é bom, não. Sabe que é engraçado? Eu dava aula de oratória para um rapaz. Ele era vice-prefeito. Aí ele só me via séria. Há um certo dia, ele foi inventar de patrocinar um evento para os jovens. E quem era a professora? Eu. Engraçado foi que ele não reconheceu. Ele disse assim, quem é essa pessoa? Entendeu? Que é uma pessoa totalmente diferente, dando uma aula de oratória e dando aula de redação de português. É engraçado. Ó, vírgula. A gente não vai ver hoje, só se der time. Aí a gente volta. Porque vírgula, como vocês podem observar, tem muita regra.
ponto e vírgula é a mesma regra de vírgula, então por isso que a gente vai passar. 2 pontos. 2 pontos a gente pode usar para abrir um diálogo de discurso, para começar uma explicação ou antes de uma citação. Então, vamos abrir um diálogo é naqueles casos de tipo, a gente já viu muito esse livro, né? E aí a avó falou, 2 pontos, aí você coloca o travessãozinho e bota a fala da avó. Então, você abriu um diálogo, abriu uma fala. Agora, para começar uma explicação, é quando eu digo assim, os requisitos para passar na prova são esses. São esses ou são estes? Estes. Aí eu coloco 2 pontos e começo a falar dos requisitos. Percebe que eu estou apresentando? Então, quando eu dou essa abertura para apresentar ideias, informações, eu abro com os 2 pontos. Então, o problema da nação é este, 2 pontos. Aí começo a falar dos problemas da nação. Ou, vocês precisam comprar tais materiais. Aí 2 pontos. Aí começa a mostrar os materiais que precisam comprar. Então, você abre alas para uma apresentação. Tudo bem? E antes de uma citação, você vai falar, e aí Carlos falou, 2 pontos, e aí você vai e apresenta o que foi que Carlos falou. Simples e objetivo e claro. Apesar que vocês não usam muito citação, vocês não fazem redação, mas pode cobrar em questões escritas mesmo, para vocês analisarem se ali cabia uns 2 pontos ou não era necessário, tá? Por isso que a gente vai treinar para verificar isso. Tudo bem? Do nada. Tem que botar essas coisas. Aspas. Aspas a gente pode utilizar com estrangeirismos, com gírias, com expressões populares, com arcaísmos, com neologismo. Como assim? Estrangeirismo. Se você utilizar um termo estrangeiro, você precisa colocar entre aspas para sinalizar ao teu leitor que você tem noção de que não faz parte do vocabulário português, mas que você usou ali propositalmente, você apropriou-se de uma outra linguagem, porque naquele momento era necessário. Então, se você usar termos como, eu vou fazer o backup. Backup não é um termo português. Fazer o feedback, me dá um feedback, né? Todos esses termos assim de palavrinhas em inglês que a gente usa muito, a gente vai colocar entre aspas, ok? Um outro ponto que a gente vai utilizar é para gírias, tipo trombadinha. Eu tinha um aluno que uma vez me entregou uma redação assim. Colocou, porque os trombadinhas. Aí depois colocou os marginais. Aí para não repetir, porque eu sempre dizia, gente, não ficam repetindo. Ele queria botar noias. Noias. Eu disse, qual é a outra coisa que você pode utilizar, meu filho, para não repetir? Ele, noias? Ai, meu Deus. E o pior que é assim, gente, não, é sério, o pior que é sério. Se fosse brincadeira, era melhor, né? Mas assim, eu falei para ele, olha, se você usar em algum momento noias na sua redação, sem colocar entre aspas, você vai tirar uma notinha bem baixinha, tá? Porque são gírias, em um texto dissertativo a gente usa linguagem padrão. E mesmo se eu for utilizar uma gíria ali de proposital, eu preciso colocar entre aspas, para sinalizar ao corretor que eu coloquei propositalmente, que naquele momento era necessário. Mas eu sei que ela não faz parte da linguagem formal. A mesma coisa em relação a expressões populares, como cafundó de Judas. Vocês sabem de onde vem aquela expressão onde Judas perdeu a bota, né? Não? O pessoal tem uma visão de que quando Judas traiu Jesus, ele ficou com as moedinhas que ele ganhou de recompensa para entregar, né? E aí dizem que ele guardou dentro da bota. Só que posteriormente ele tirou a vida dele, não foi? Ele se suicidou? E aí, quando encontraram o corpo dele, encontraram sem as botas no local. Alguém pegou, né? E levou. E aí fica nessa expressão, tipo, onde Judas perdeu as botas, porque ninguém nem sabe onde é. É um lugar desconhecido. Então, vem daí essa expressão. E se for colocar essas expressões, a gente coloca entre aspas.
certo? Expressões irônicas, como a gente já falou em aulas anteriores, né? Tá usando a ironia, anjinha, mas querendo chamar de capetinha, entre aspas. Neologismos, falar assim, vou comer picanha. Ele já fala já o quê? É ironia. Coloca o quê? Entre aspas. Neologismos, palavras novas. Inventou palavra nova, que não existe. Coloque entre... vai qualquer dia desse na minha aula. Você está vendo, né, meu filho? Vamos trazer munições. A partir das próximas aulas, eu já vou vir com o quê? Um ringue. A gente já arma aqui, porque se precisar, a gente faz o negócio correto. Né? Já vou trazer uma plaquinha dos rounds, para ficar tudo... Não, vamos fazer o negócio certo. Pelo menos lucra, eu filmo, faço uma live. Vamos mandando pix, manda pix, se quiser mais. E vai. Essa batalha do cachorro versus a picanha. Aí depois... depois, quais são as brigas daqui? Vai ser cajueiro seco ou não? Depois vai vir a outra. A briga do... A receita do bolo, da pizza. Pronto, vai virar aqui. A briga. Toda vez que eu vi, tem uma treta, gente. Vamos parar. Continua. Aí aqui, ó. Arcaísmos. Arcaísmos são palavras antigas, que estão mais em desusos. Né? Então, tipo, vocês sabiam que antigamente farmácia era com PH, né? Vocês pegaram essa época? Eu peguei. Não pegaram, não? Meu Deus. Não, acho que vocês não lembram, mas eu lembro ainda da farmácia com PH. Não? Não, eu acho que eu sou mais nova do que muita gente, não? E como é que vocês não lembram? Não, Não, mas a Farmapele, ela tem a liberdade... Oi? De nome próprio. No caso, tipo, nome de marcas e tal, a gente pode cortar com o nome que quiser. Posso botar casa com K. Posso fazer o que quiser, porque é o nome da marca, da empresa, entendeu? Aí não precisa seguir as regras. Mas aqui, quando tiver essas expressões, eu for de alguma maneira utilizar isso de forma proposital, eu tenho que colocar entre aspas, porque tenho que sinalizar para o meu leitor também que aquilo ali não está sendo usado. Eu usei proposital. Tá? Parêntese. Parêntese é utilizado para colocar referências bibliográficas. A gente coloca o nome do autor. Alguém que já fez algum artigo, alguma coisa assim que teve que botar fonte, é um saco. Dói a alma, galera. Vai e volta. Aí o professor concorda, o professor discorda. Você quer matar o professor. E não pode, porque é ele que tem que te aprovar. Sabe que se matar ele, vai vir outro pior para te avaliar. Então, tem que... TCC. E ainda vai preso, né? Ainda tem esse porém aí. Porque aí, no caso... Sabe, tem uma colega minha que estava falando... Sabe o quê? Vontade de fazer um crime. Eu disse, você está doida, é? Ela falou, eu acho que eu vou utilizar os meus direitos dentro do artigo 5º de extradição. Ela disse, eu vou para lá, faço merda e volto para o Brasil. Aí, quando me pedirem para me extraditarem, não podem. Porque eu sou brasileira nata. Olha? Essa daí, pelo menos, é uma criminosa inteligente, né? Viu só? Agora, tem um depende, né? Porque tem um relativismo, porque, no caso, assim, tem em relação à extradição, tem em relação a nato, a naturalizado e estrangeiro, né? Para estrangeiro, no caso, só em 2 casos, né? Que pode facilitar o sistema deles. Tem 2 casos só. O naturalizado, tem o naturalizado e o nato. O nato é que tem direito a tudo logo, né? Aí ela disse assim, eu vou-me embora, faço uma merda lá, só para fazer e volto. Eu disse, Xuxi, tu vai ganhar o que com isso? Dinheiro que tu gastou a passagem, tu tinha feito mais coisa na tua vida. E aí tem também a retirada de trechos do texto. Por exemplo, vamos dizer que você leu um texto enorme.
E aí você só quer citar uma partezinha. Aí o que você faz? Você abre parêntese, coloca reticência, escreve, ponto. O que isso significa? Significa que existe texto antes. Se tiver texto depois também, se tiver terminado aqui, beleza, mas se tiver texto depois também, você coloca aqui. Se só tiver texto aqui, aí você coloca aqui e assim vai indo, tá? Representa que você pegou uma partezinha de uma coisa que era maior. Para você isolar também explicações, você também pode colocar entre parênteses, por exemplo, a menina que era chata, aí depois continua. Você pode isolar também entre parênteses, assim como você também pode isolar com vírgulas, que a gente vai ver na aula de vírgula, tá bom? Travessão. Travessão, você pode enumerar coisas do tipo, fui à feira e comprei, 2 pontos. Aí bota travessão, arroz, ponto, vírgula. Travessão, macarrão, ponto, vírgula, e assim vai indo. E aí, quando no final, ao invés de ponto e vírgula, coloca ponto. Tipo, fui no mercado. Quando você for fazer agora a sua listinha para comprar as coisas em casa, você vai fazer corretamente. Aí você coloca assim, comprar. 2 pontos. Aí você coloca, é o meu não, né? É o dele. Aí você bota aqui, coca, ponto e vírgula. Sabonete, ponto e vírgula. Arroz, ponto e vírgula. Certo? E aí o último que você colocar, você coloca ponto. É assim que faz uma listinha, certo? Aí, falar de personagem, quando o personagem for falar, também a gente coloca travessão. E também pode ter o papel de vírgula. Poucas pessoas sabem, mas o travessão também pode ser utilizado como vírgula. Do tipo, o grupo de teatro super elogiado estava lá. Nesse caso aqui, vocês vão ver na aula de vírgula, que aqui poderia ser assim, ó. O grupo de teatral, vírgula, super elogiado, vírgula, estava lá. Ao invés de colocar vírgula, eu posso colocar travessão e vai dar no mesmo. Pode colocar tranquilamente, para não ter muita repetição da vírgula, sendo que existem casos que é melhor utilizar. Por exemplo, eu quero dar um ponto de destaque naquilo que eu falei. Vai destacar muito mais com travessão do que com a vírgula. Por isso que a gente prefere utilizar vírgula e travessão em momentos oportunos, que você quer dar um destaque maior naquilo que você isolou. Certo? Por isso que a gente não vê tanto. Beleza? Tranquilidade na nave. Cachorro. Do nada. Aí vejam só, vírgula, a gente vai ver daqui a pouco, quer dizer, na próxima aula, a gente vai ver vírgula, certo? Que a gente vai ver parte por parte, para poder fechar essas questões de pontuação. Porque a partir desse momento, a gente vai começar a entrar em crase. Aí a gente vai começar a ver concordância. Aí a gente vai ver regência. Aí vai ver as partes de sintaxe. Tá bom? Por isso que eu precisava concluir as partes mais tranquilas primeiro. Tá bom? Então a gente vai terminar isso, vai ver vírgula. Posteriormente, a gente vai fazer uns exercícios aqui para continuar para o próximo round. Tudo tranquilo até aí? Eu só vou pedir para que me avise no dia, certo? E alguém também colocar, me marca, porque eu vou chegar muito tarde em casa, para eu colocar os slides que estão faltando para vocês. Tá certo? Eu sei que tem um desse e da aula passada para enviar para vocês, não é isso? Pronto. Aí eu vou enviar. E aí as questões, quando a gente fizer, também eu já posso também enviar algumas questões antes, porque vocês vão treinando. Tá? E as que a gente fazer aqui, eu faço aqui e não mando antes, porque o ideal é ficar como se fosse já uma prova.
Aí na hora vocês vão fazer sem consulta e a gente vê o que é que dá. Tudo bem? Tudo tranquilo? Save. Vamos tirar foto? Tem dúvidas sobre hoje? Esse é o momento. A gente ainda tem tempo. Eu o tempo todinho que isso aqui é... Ninguém me avisou, cara. Por que você tá assim? Eu vou botar assim, uma seta aqui. Minha testa tá aqui. Sabe qual vai ser a música? Treinem enquanto eles dormem. Peraí, o Atata aqui. É porque vocês têm que estar. Acho que eu não sou muito de... Acho que minha inteligência não é a inteligência espacial, não. Oi? Minha gente, se junta, minha gente. Vocês já vão sair. Foi!